mais um dia poder falar da sua grande e magnífica, a sua grande e majestosa palavra, e poder novamente tributar a Deus todo louvor e toda glória. Estamos um pouco debilitados, nossa vida essa semana tem sido muito corrida, e aqui estamos para dar glória ao nome de Jesus. Ainda de manhã nós temos um compromisso, mas graças a Deus ainda estamos de pé, porque o Espírito ainda é forte. Queridos irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Faz um tempo que eu não transmito esse sermão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo de número 22. Quarto livro do Novo Testamento, chamado de João. Enquanto vocês vão abrindo, nós vamos fazendo uma breve introdução deste livro. O livro de João é o quarto evangelho, é representado como o olho de águia. Os quatro evangelhos de Jesus Cristo, representando os quatro rostos do querubim. Mateus representando o leão, porque 10 vezes aparece a palavra Jesus, filho de Davi. Davi era rei entre os animais é o leão. O segundo livro, chamado de Marcos, Marcos revela Jesus como servo sofredor, então representa o bezerro, ou melhor dizendo, o boi que vai para o matadouro. O terceiro livro, chamado de Lucas, Lucas revela Jesus como o homem, então o livro de Lucas revela Jesus como o terceiro rosto, o rosto de homem. E o livro de João revela Jesus, vai revelar Jesus, vai descortinar. E então o livro de João, ao contrário de Mateus, que revela a sua genealogia humana, aleluia, agora em João, a genealogia de João é essa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. Vamos abrir as Bíblias em São João 10, 22, quem achou diz amém. Amém. Diz assim: em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Vou repetir: em Jerusalém havia a festa da, e era a festa da, está muito fraco, parece que vocês não estão numa festa para Deus. Vamos lá, Deus gosta de festa, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3, eu já. E havia festa da dedicação. Olhe para o teu irmão e diga: hoje é festa da dedicação. Poder se sentar, tomar as vossas assentos. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Meus irmãos, esse texto faz uma elucidação importante a respeito do momento em que Jesus estava para dar um grande sermão a respeito da sua identidade. Mas antes, o texto diz que era uma festa importante. E João faz questão de relatar o nome desta festa. Esta festa se chamará, ou se chama-se, festa da dedicação. O que era esta festa chamada festa da dedicação? Ora, esta festa da dedicação também era chamado entre os judeus esquenazitas, judeus amarronitas, judeus sefaraditas e também judeus messiânicos, é chamada de festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é uma festa conhecida como a festa das luzes. Para que nós possamos entender, aos meados do ano 167 antes de Cristo, logo depois, quando Zorobabel estava governando e sendo líder sobre o templo, conhecido como o segundo templo em Jerusalém, a história nos conta, entre a história judaica, relatada na pessoa de Flávio Joséfo, relatado na pessoa de Plínio e relatado na pessoa de Eusébio, e também entre os livros apócrifos, conhecido como
como o livro de Macabeus. Narra-se a história que um homem conhecido como Antíoco Epifanes V invadiu o templo de Zorobabel. Então profanou o templo de Zorobabel, oferecendo um porco para o Deus conhecido como Júpiter, ou entre os gregos conhecido como o Deus Zeus. E quando ele ofereceu aquele porco, ainda ele deu uma segunda ordem, que exterminasse, matasse todos os judeus que fossem circuncidados, aqueles que seguiam